Eu sou registado a 2 de fevereiro de 1931 e o Famalicão foi registado em agosto de 1931. Desde quando é que você veio ver o Famalicão? Desde os 6 anos, na barbearia, depois passou para Freião. Acho que fizeram um jogo na reguladora, certo? Mas esse eu não pude ir ver. Sabe como é? Tinha os pais a comandar as tropas. Ora bem, em especial que é o clube da minha terra. Sou natural de Famalicão, Requião é Famalicão, Vila Nova de Famalicão, pronto, é natural. Olha, não vou para as festas dançar nem nada, coisa, e aquilo é um passatempo bom, não é? Era um instante, em 5 minutos eu vinha da igreja de Requião ali a Freião. E havia jogadores, quando estava um grupinho de rapazitos, eles ajudavam a ir para um lugarzinho, passávamos para a frente dos adultos e depois acabava, era a correr, para os pais não se aperceberem. Dizíamos que ias à doutrina e não íamos. Como é que era o futebol nessa altura? Ora bem, era um futebol muito maldoso. Achava que era maldoso. Era maldoso. Havia muitas faltas, mas também havia alguns jogadores que eram, em especial, os de fora, não é? Era sempre, havia coisa e então eu lembro muito bem, em Freião foi sempre a primeira divisão, depois é que desceram e depois houve aqueles anos que, aquele interregno ainda de uns anos. E quando não podia ver o jogo ao vivo, como é que sabia depois dos resultados? Ia aos cafés e sabia. Nos cafés tinha sempre jornais. Os jornais do dia seguinte, não é? Antigamente não havia os jogos de noite, era tudo de dia, certo. Não é? E às vezes não podia. E quando estava no seu táxi e havia jogos à tarde e você não conseguia vir, ouvia os jogos na rádio, não? Também ouvia na rádio, às vezes vinha, às vezes faltava um quarto de hora e algumas vezes aquele era, como era, o Sr. Paulo também, eu fazia de serviço e depois quando eu chegava ali ao portão, ele via-me, só faltam 15 minutos para ver o jogo. E você vinha ver os últimos 15 minutos? Eu vinha ver aquele. E ficava todo contente? Claro. Deixe-me voltar a 1940 e pouco. Lembra-se dessa equipa? Quem é que eram os jogadores, os bons jogadores dessa equipa que se lembra do Famalicão na primeira divisão? Nessa data era em Freião que jogavam. O Pires, o Ferrão, o Gita, o Cesabo. O Cesabo. O Famalicão teve muitos anos sem estar na primeira divisão. Mas eu vinha, muitas vezes vinha ver, ia fora. Olha, os filhos sabem que eu ia com a minha mulher. Fui ver muitos. Ora, na segunda divisão, fui a Penafiel. Também já esteve na primeira divisão, depois também fui lá. Em Penafiel, em Friamundo. Já fui em Faro. Você enviou um cascol para o restaurante em Faro, para eles terem o cascol do Famalicão? Tinha tantos cascolos, e não tinha o do Famalicão, e disse, não, mas então vou-lhe mandar um. Pôs-me uma carta muito educada a agradecer-me de ter mandado o cascol. Olha, eu gosto de tudo, em especial, porrada é que não gosto de ver. Isso é, olha, quando vejo um jogador caído porque levou um porrada, tenho pena, fico... Se não é a primeira pessoa, é quase uma das primeiras pessoas a entrar. Ora bem, porque depois, olha, isto começa a encher e eu tenho dificuldade em passar. E às vezes também receio de magoar alguém. Portanto, eu sei bem cedo, tomo café, coisas assim, pronto, agora está a começar a ir, vou. Às vezes ainda estou para aí meia hora que não aparece ninguém. Vejo os jogadores vir para o aquecimento e estou entretido. Há algum jogador deste ano que você goste mais? Olha, gosto do brasileiro, o Sorriso. Gosto dele. Como é que é a sua rotina para vir ao jogo?
Agora não trabalho, só faço uns coisas no quintal, vou à missa, pronto, preparo e eu trago o carro, eu venho sempre cedo para arranjar lugar aí para o carro. Depois acaba, há aperto, deixa-me estar, começa agora, eu tinha sempre umas pessoas que me ajudavam, mas uma vez eu tinha pressa, não sei porquê, e fui e caí assim, pedi ao Sr. Luís para me arranjar um lugar perto onde tivesse coisa, pronto. Aqui, ele disse, vai procurar o lugar que interessar e diga. E eu disse assim, pronto, ali é muito perto, apanho chuva. Aqui, foi por isso que eu escolhi. E depois contei também os familiares, para dar o número 11. Quanto é? Eu e a minha mulher 2, ela também foi sócia comigo, ela vinha sempre. 3 filhos, 5. 5 netos, 10 e um bisneto 11. E por isso é que é o seu lugar é o número 11. Ninguém me vê insultar ninguém, nem palavrões, nem nada. A última vez que fui ao Gil, dessa vez não fui, mas a última vez que fui ao Gil ganhámos. Aí fiquei claro. Do resto vi jogos em Vizela, fui a Vizela, coisa. Quando comecei já a mancar, aquele senhor começou-me a acompanhar, fui com esta minha filha mais velha, fomos ao Estoril, e ela ficou e quando ficou cá fora, eu já estava sempre que o senhor tinha-me ajudado a descer as escadas. Cheguei a ver aqui o Vitória de Setúbal, o campo era em terra e corriam reguinhos de água aqui. Assisti vários jogos ali na terra. Aquilo era, mas não havia separação do visitante, era tudo junto. Às vezes andava lá ali coisa. Uma vez ainda me deram um empurrão, e eu ia caindo em cima, aquilo é que tinha relva. Mas nunca ninguém me bateu. Lembra-se de podermos ir para ali, para trás da baliza, poder ver os jogos? Pois era, cheguei a ver também ali daquele topo. Olha, que o Famalicão fosse à Europa. Mas um dia vamos ter um estádio novo. Eu gostava de... Deus queira que sim. E até coberto não está certo as pessoas ali ao frio, ao vento, à chuva e coisa. Vai acontecer. E depois, claro, não deixa entrar com o guarda-chuva para as pessoas se protegerem, mas isso é certo. Isso é certo, há sempre aqueles que... Olha, muitas felicidades a todos, ao treinador, a todos os jogadores e que tenham sorte na vida, que nunca se aleijem. Pronto.